Olá pessoal, estou aqui de volta, o professor Danilo Mota. Vou gravar um vídeo para vocês hoje sobre a teoria neoclássica da administração. Essa teoria ela é muito solicitada aí em provas das disciplinas de TGA, gestão empresarial, teorias da organização, né? E em concursos aí, certames, onde caem as teorias da administração, a teoria neoclássica ela é sempre solicitada também, tá bom? Essa teoria ela vem logo após ali a teoria das relações humanas. Se você não assistiu o vídeo sobre a teoria das relações humanas, aqui no meu canal tem um vídeo que eu fiz sobre essa outra teoria e tem até exercícios resolvidos. Você pode ir lá procurar aqui no meu canal. Posso deixar também aqui embaixo na descrição do vídeo ou nos cartões aqui do vídeo. Ok? Vamos lá então. O que é a teoria neoclássica? Vou fazer dois slides aqui e esse aqui é o primeiro. Vou deixar o mapa mental também disponível aí. O que é a teoria neoclássica? Bom, neo significa novo e clássica significa, faz referência lá à teoria clássica de Fayol, tá bom? Então, né, neoclássica, né, o new, como se fala em inglês, é o prefixo para novo. Então, é a teoria clássica com a nova roupagem, tá bom? Isso quer dizer teoria neoclássica. Trata-se de uma atualização da teoria clássica e demais propostas anteriormente, né? Demais teorias propostas anteriormente. Tem uma visão da teoria clássica com nova roupagem. Surgiu na década de 50, tá? Após a Segunda Guerra Mundial. A visão é tratar a organização sob o ponto de vista do processo administrativo. Os métodos aí utilizados, né, visa a questão da eficiência por meio de objetivos e resultados eficazes e a questão da troca dos meios pelos fins, né? O que é isso? As empresas aqui na teoria neoclássica, elas começam a ideia dos neoclássicos é dar uma ênfase na questão dos objetivos. Em vez de se preocupar com os meios, se preocupar mais com os objetivos, né? Começar a traçar dos objetivos para os meios, ou seja, dos fins para os meios, ok? Ou seja, através dos meios, através do bom planejamento dos objetivos e resultados, é que a empresa vai conseguir organizar melhor os meios, ok? E os principais autores têm o Drucker, o Dale, o Kuntz, Newman, o Allen, e o principal aqui é o Drucker. O Peter Drucker ele é conhecido como o pai da administração moderna. Se você talvez nunca ouviu falar sobre o Drucker, vale a pena aí pesquisar um pouco sobre ele. Ele é conhecido como o pai do management. Então, em administração, ele é um autor de grande influência. Se eu não me engano, aqui nessa época, depois da década de 50, aqui, o Drucker ele estava prestando consultoria para a General Motors. E aí foi que ele lançou o livro Administração por Objetivos, e aí ficou aí famoso aí na questão da teoria neoclássica. Se é um autor que é o precursor, né? O mentor, né? Podemos dizer assim, da teoria neoclássica, tá bom? Os fundamentos aí da teoria neoclássica, né? Ele, como reafirmando aqui as ideias da teoria clássica, continua a ideia de que a administração é composta por funções, planejar, organizar, dirigir e controlar, que ele chama de PODC. A administração fundamenta-se em princípios básicos, ok? Tá aqui, ó, planejar, organizar, dirigir e controlar. A administração é uma arte. Os princípios da administração são verdadeiros e fatores externos afetam o ambiente do administrador. Então aqui é uma novidade, ok, que está sendo acrescentada às teorias de administração, a ideia, vou até colocar aqui, ó, a ideia de que a administração começaria a considerar os fatores externos, o ambiente organizacional, o ambiente competitivo, né, como um fator de grande influência aí no processo administrativo, tá bom? Vou detalhar, falar mais um pouco da teoria neoclássica mais para frente. E a gente entra mais em alguns conceitos aí. As principais características da teoria neoclássica, a ênfase na prática da administração, a ideia de colocar, a ideia de pragmatismo, pegar as ideias da administração e testar na prática, isso continua, começou lá com Taylor, né, e continua aqui. A avaliação de resultados concretos, a ação administrativa operacionalizada na prática. Então, a ação administrativa, como a administração é uma arte, eles falam aqui, né? Então, ela tem que ser testada, tem que ser comprovada, tem que gerar um resultado. Reafirmação dos postulados clássicos. Então, tem aqui, ó,
A teoria neoclássica ela retorna à teoria clássica de maneira mais ampla, dá uma revisitada, como eu falei aqui logo no iniciozinho do vídeo, e também abarca aí a questão da influência da ciência do comportamento, aí, da teoria comportamental, ela também considera alguma coisa, tá? Então é uma teoria considerada eclética, até fala aqui, ó, ecletismo, ok? ênfase nos princípios gerais da administração. Então tá aqui, ó, os princípios de Fayol, né, que era organizar, planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar, são resumidas no planejar, organizar, dirigir, controlar, o PODC, e serve para orientar o papel, a função do administrador na empresa, tá bom? ênfase nos objetivos e resultados, ou seja, a teoria neoclássica ela foca muito em delimitar bem, construir bem os objetivos, e a partir daí começar a desenhar a empresa, ok, para que ela vença os desafios organizacionais de mercado. E ela vai gerar, a teoria neoclássica, ela vai gerar aqui, eu já tenho até uma dica para você, ela vai gerar aí a questão da administração por objetivos, que é uma outra teoria posterior. A administração por objetivos, ela reforça muito a questão dos objetivos na empresa, e aí vai surgir aqui, nessa teoria posterior, o planejamento estratégico, que acaba sendo uma disciplina depois de administração. Então a teoria neoclássica ela é meio que a mãe da administração estratégica, tá bom? Todas aí ideias do Drucker. E a ideia de ecletismo. Então são 4 fatores aqui, né? 4 características que a teoria neoclássica tem: ênfase na prática, reafirmação dos postulados clássicos, ênfase nos princípios gerais da administração, ênfase nos objetivos e resultados e ecletismo, ou seja, ela não fica ali como a teoria, como a escola clássica, a administração científica, a escola clássica defendiam lá só o mecanicismo, só o racionalismo, e a TRH defendia só a parte humana. A neoclássica tenta abraçar os dois mundos para tentar dar uma dinâmica mais prática à administração, essa que era aí a visão do Drucker, não é? Eu vou pausar esse vídeo aqui, vou para o próximo mapa mental aqui e já volto em seguida para a gente continuar, tá ok? Bom, vamos lá, continuando, pessoal. Estou aqui no outro mapa mental, vou também deixar ele disponível aqui para vocês, tá bom? Para vocês estudarem aí, tirarem nota 10 aí quem está estudando essa matéria. Vamos lá. Teoria neoclássica, começando por aqui, ó, aspectos administrativos comuns às organizações. Então eles defendiam que quanto aos objetivos, as empresas elas não vivem para si próprias, elas são meios, né, para a sociedade melhorar, são organismos sociais, visam a realização de uma tarefa. Então uma empresa ela tem esses 4 objetivos generalizados aqui. Quanto à sua forma de administrar, elas são diferentes em seus objetivos e propósitos, tá bom? Então aqui, ó, tá até errado aqui, deixa eu consertar aqui. Objetivos e propósitos, ok. Beleza, então ela tem objetivos, tem objetivos diferentes, tem propósitos diferentes. E são semelhantes na área administrativa. Quanto ao desempenho individual, ela é um campo onde há menor diferença entre as empresas, né? As empresas tratam da eficácia do pessoal, só atuam à medida que os administradores agem. Então, um aspecto aqui comum às organizações, no desempenho individual, é que uma diferença pequena entre as empresas, né? As empresas são compostas de administradores, e esses administradores têm que trazer a eficácia do pessoal, fazer com que essa empresa se diferencie no mercado e consiga aí, sobrevivência, né? Dentro dessa ideia de aspectos administrativos comuns às organizações, surgiu a ideia de eficiência e eficácia, que são, na teoria neoclássica, tem tons diferentes, né? O que é a eficiência? A eficiência está preocupada com os meios para você atingir os resultados. E a eficiência, né? E a eficácia está preocupada com os objetivos que são obtidos. Então, a eficiência, para simplificar aí, é bom você dar até uma reforçada nessa parte de eficiência e eficácia. Mas o que é a eficiência, né? Basicamente assim, a eficiência é você melhorar os seus meios, seu maquinário, seu processo, fazer com que a sua, igual ele fala aqui, ó, resolver problemas, treinar os subordinados, é tudo que você faz
no meio do processo. Agora, se esse processo que você ajustou todo aqui não gerou um resultado, você não foi eficaz, ok? O que é a eficácia, então? É a obtenção dos resultados lá que você planejou, lá que eu falei no mapa mental 1. Já que os objetivos foram demandados, se você não atingiu os objetivos, você não foi eficaz, tá bom? Então, a ênfase nos resultados, fazer as coisas certas, atingir os objetivos, tá? Então, isso aqui você tem que diferenciar bem aí, porque em provas aí sempre é solicitado, tá bom? Então, quando uma empresa, o ideal é que a empresa seja eficiente e eficaz, mas nem sempre ela consegue as duas coisas, né? Mas parece que se ela for eficaz, já atingiu os objetivos que ela planejava, né? Objetivos de lucro, por exemplo, pode ser que seja, se for escolher entre as duas, talvez a eficácia seja mais interessante, ok? Mas o ideal, o ideal é atingir os dois, tá bom? Princípios básicos da organização. Então nós temos aqui, ó, a divisão do trabalho continua sendo um fator primordial aí na teoria neoclássica, que vem lá da escola clássica, né? Começou lá com a Revolução Industrial, e aí surgiu novos níveis organizacionais nessa ideia de divisão do trabalho. Os neoclássicos dividiram a empresa em 3 níveis, ok? O nível estratégico de diretoria, que chama também de board, o nível intermediário, também chamado tático, que estão os gerentes, e o nível operacional, que são os funcionários e operários, tá bom? Deixa eu deixar aberto aqui. Outra coisa, divisão do trabalho, especialização. A especialização para os neoclássicos é uma consequência da divisão do trabalho. É a preocupação com a especialização dos órgãos que compõem a estrutura, ou seja, os setores, ok? Os setores têm que ser especialistas, aí daí surgiram a ideia, né, dos setores como RH, logística e marketing, né? Marketing surgiu nessa época aqui, então começa aí uma ideia de especializar os setores, porque se tornam especialistas aí para dar suporte à empresa. Na questão da hierarquia, tem o princípio da questão da autoridade. O que é autoridade para os neoclássicos? Direito ou poder de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer. Essa autoridade ela é aceita pelos subordinados e ela flui abaixo, ou seja, de cima para baixo. Ela existe também a questão dentro da hierarquia da responsabilidade. Responsabilidade é quando uma pessoa tem o dever nas suas costas, né, de realizar alguma atividade, alguma tarefa. Então, a tarefa está encaminhada para uma pessoa X, então é a responsabilidade dela. Então foi trabalhado isso também. A questão da delegação, que a delegação é a transferência de poder, de tarefas para níveis mais abaixo. Isso aí tem o objetivo de desafogar a gerência e também ser um mecanismo aí de fazer com que as pessoas também aprendam e surjam novos gerentes. E tem a questão da abdicação, né? Que tem uma diferença aqui entre delegação e você passar tarefas com acompanhamento, com responsabilidade. E a abdicação é quando você transfere as tarefas de qualquer jeito. Isso aqui não está no livro lá do Chiavenato, mas eu acrescentei aqui como uma coisa como uma reflexão que a gente pode fazer hoje, ok? Muitos gerentes começaram a delegar e começaram a usar o conceito errado de delegação. Ou seja, o cara acaba te passa para o funcionário uma batata quente e aí acha que isso é delegação. Isso não é delegação, isso é uma abdicação. É passar o trabalho de qualquer maneira. Não é esse o princípio da delegação, tá bom? A questão de centralização e descentralização, que é um negócio que os neoclássicos falam o seguinte, né? Toda empresa, ela... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, né? Ficou muito pequeno. O que é a centralização? Eu não vou falar aqui em demasia sobre isso. É bom dar uma lida lá no livro, no material de estudo aí que você tem, e sobre teoria neoclássica, mas basicamente assim, as empresas começam com um nível de centralização alto. O que é isso? As empresas começam lá familiares, ok? E aí elas têm um nível de centralização alto porque a empresa é pequena, tem poucos níveis organizacionais, poucos setores. À medida que a empresa vai crescendo, ela vai adquirindo um corpo e aí vai precisando de descentralizar, né? A questão é que não existe uma empresa totalmente centralizada e uma empresa totalmente descentralizada, tá bom? Isso é apenas uma ênfase que a gestão tem. Tem gestão que é mais centralizada, se for uma empresa grande isso pode ser um problema, tá bom? E tem empresas que são mais descentralizadas, a gestão procura descentralizar mais.
E para os dois lados tem vantagens e desvantagens que eu vou deixar aqui para você refletir, tá bom? E aí, pessoal, vamos lá para a parte final. Eu precisei acionar o meu terceiro mapa mental aqui, eu falei que era 2, mas precisei de acionar o terceiro mapa mental, tá bom? Vamos lá. Para reforçar a questão da parte final da teoria neoclássica, as funções do administrador, planejar, organizar, dirigir e controlar, tá bom? Que está lá no nosso livro lá do Chiavenato. Então, os neoclássicos, como eu falei lá no primeiro mapa mental, eles dão muita ênfase à questão do planejamento, ok? Então, isso vai ser o coração aí da administração aí nesse período aí da década de 50. Isso não falei no início, mas esse contexto que eles estavam aqui era um contexto bem complexo, né? As empresas crescendo bastante, tendo um mercado se segmentando, consumo aumentando muito, então acabou que a teoria neoclássica fez sentido e depois a APO também, com muita ênfase nessa questão do planejamento. Então, o ponto de partida do planejamento é o estabelecimento de objetivos, né? Saber onde a empresa quer chegar. Esses objetivos eles se desdobram em políticas, diretrizes, metas, programas, procedimentos e normas, tá bom? Então é bom dar até uma lida aqui depois, vou deixar esse material também disponível aí para você ter aí, tá? Guardado como resumo, você faz a sua anotação. Então define o seu objetivo, desdobra esses objetivos em políticas, diretrizes e metas, etc. E depois tem os níveis, né, que são alcançados. O estratégico, que é o nível mais genérico, também chamado de institucional, ele é de longo prazo, definido pela cúpula, também chamado de board. Tem depois esses níveis também são atingidos o nível tático, como a gente falou no primeiro mapa mental. Ele é menos genérico, de médio prazo, e é meio aí que é focado nos gerentes, né? A média gerência. E o nível operacional são supervisores lá, que vão executar, são as pessoas que vão realmente executar o plano. São de curto prazo, ok? E abordam tarefas isoladas, tá bom? Vamos lá depois. Depois de planejar, a empresa entra no organizar. Então, o que é organizar? Definir, dirigir para objetivos específicos. Organizar é aqui, né? Também se subdivide nos níveis: institucional, intermediário, operacional. Bom, não vou dar uma lida aqui em todos, mas basicamente assim, a tarefa de organizar diz respeito a sequenciar o trabalho, dividi-lo, para que aí trabalhar também a questão dos recursos, para que a empresa consiga executar de forma plena, tá bom? Depois vem dirigir, refere-se à questão da gerência mesmo, ok? Então aqui se subdivide novamente, ó, fazer as coisas andarem, acontecerem, esse é o papel da gerência. Então tem a direção lá, o board institucional, os diretores, a empresa como um todo. Depois tem a questão da gerência intermediária, com abrangendo aí cada departamento, objetivos de cada departamento, fazer os objetivos lá definidos no planejamento acontecerem, e nos níveis de supervisão aí também. E uma questão importantíssima também aqui é a questão do controle. As empresas gostam muito da questão do controle. O controle assegura o alcance dos resultados do que foi planejado, organizado e dirigido. Ou seja, é a forma de você verificar se o que você está fazendo, está executando, está dentro dos parâmetros que você aceita. Então, as fases aí do controle são estabelecimento de padrões, observação do desempenho, comparação do desempenho com o padrão que você estabeleceu e ações de correção. E dentro do processo administrativo aí, planejamento aí, ó, ele define a missão, formula objetivos, define os planos para alcançá-los, programa atividades. Na organização, divide o trabalho, designa as atividades. Na direção, designa as pessoas aos locais certos, comunica, motiva, lidera. E no controle, define aí padrões, né? Deixa eu consertar aqui. Ok. Aqui também ficou errado aqui. Deixa eu acertar aqui, ó. Monitora, ok. Monitora o desempenho, avalia o desempenho, aplicação corretiva. Então, para finalizar, e já esse vídeo já ficou um pouquinho longo, a teoria neoclássica ela não teve assim muitas críticas, só questão de que eles se focaram muito no aspecto aí do controle, do planejamento e não mais na questão assim formal da empresa e não se preocuparam tanto com a questão da inovação, né?
que era tão necessária nessa época aqui. Então acaba que todo esse planejamento aqui, esse formalismo, dá um sentido muito assim normativo à empresa e não de sobrevivência no longo prazo, né? Mas isso só foi visto depois, isso é uma... Se você for ver no livro do Chiavenato lá, quase não, você não vê crítica à teoria neoclássica, demonstrando que ela foi uma teoria bem aceita, uma escola bem robusta aí, que conseguiu dar uma contribuição para a questão da escola clássica de Fayol lá. E aqui eu chamo a atenção nesse material, não está a questão das decorrências da teoria neoclássica. Se você for olhar no livro do Chiavenato, Teoria Geral da Administração, existe ainda a questão das decorrências da teoria neoclássica, que é bom dar uma olhada. De repente você vai cair aí na sua prova, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Espero que essa aula tenha ajudado aí quem precisa, tá bom? Já dê um like aí no vídeo, comente se tiver alguma dúvida, deixe aí também nos comentários. Vou deixar todos os mapas aqui para download. Espero ter ajudado e até a próxima, até o próximo vídeo com um novo material aí sobre mais uma teoria da administração. Até lá!